E aí, tudo bem com você? Vamos para mais uma live, caminho do trabalho, e nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de Jó. Seja bem-vindo aí, você que acompanha a gente no Instagram, no Facebook e no YouTube. É muito bom tê-lo conosco, principalmente quando você comenta, dá o like ou dá o dislike, que é raro, acho que só teve 2 dislikes até hoje. Um foi da minha esposa, onde ela confessou. Um foi dela, porque ela não gostou de uma historinha que eu contei lá, mas tá tudo certo. O importante é saber que tá tudo certo, né? Passa lá, deixa um joinha, vai dar tudo certo. Queria falar sobre Jó, cara. Essa madrugada o Senhor não me acordou para orar, mas ontem eu vinha meditando um pouquinho na vida dele e eu falei, eu vou ler de novo o livro, né? Eu vou ler de novo porque Jó, ele é uma personagem, né? Muito emblemática na Bíblia. Queria começar dizendo para você que Jó, ele foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Ele foi escrito por Moisés antes do Pentateuco. Quando Moisés vai escrever o Pentateuco, ele já está no deserto com o povo de Israel. E ele escreve então, tá vibrando um pouquinho, né? Ele escreve o livro de Jó lá no deserto também. E há dúvidas dos estudiosos se realmente Jó existiu. Se Jó realmente existiu. Bom dia, Rafael, tudo bom? Como que tá a pegada aí? Trabalhando muito, irmão? Tá atendendo a domicílio agora, né? Fez um ótimo trabalho aqui no carrinho. Uma benção, viu? O seu filme tá top. Abraço pra você, irmão. Tudo de bom aí, pro pequeno também. Então, Jó, na verdade, ele talvez é um personagem fictício, criado por Moisés, através da unção do Espírito Santo, aonde ele vai narrar a história, a nossa história. Jó, ele trata de um embate jurídico, na verdade, não é? Se você analisar a vida de Jó ali, é um embate jurídico. Só que eu queria ficar ali no primeiro capítulo. A palavra diz assim, que Jó, bem de madrugada, ele se levantava e oferecia sacrifício, oferecia holocausto ao Senhor. Só que ele oferecia esse holocausto para perdoar os pecados dos filhos dele. Ele falava assim, se porventura os meus filhos cometeram alguma injustiça, algum pecado, eu vou estar oferecendo esse sacrifício para que eles sejam perdoados. É claro que a gente sabe que o perdão naquela época ele não era pleno, era um perdão parcial, não é? Te isentava da culpa, mas não da consequência. Um exemplo, um homem sai com uma mulher, ele engravida a mulher, ele pede perdão, talvez para sua esposa, por ele ser casado, a esposa perdoa, mas a consequência vai estar lá, o filho vai nascer. Assim como foi com Davi, né? Quando ele ficou com a mulher de Urias, o filho nasceu. Então a consequência do pecado, que é a morte eterna, Jó não tinha como pagar. Então Jó oferecia o sacrifício para pagar a culpa, mas a consequência permanecia. Isso está claro para você? O que acontece nesse fato? O que a Bíblia quer nos revelar logo no primeiro capítulo? Que o esforço próprio, a meritocracia, quando você se esforça para você conquistar algo de Deus, você não alcança. Porque ao homem é impossível fazer algo que possa agradar a Deus, que possa resolver o problema do homem, que é o pecado original. Então Jó, ele passa por toda a sua provação e no finalzinho da vida de Jó, quando ele para de olhar para si e começa a olhar para os amigos, ele começa a orar pelos amigos, o Senhor então atende as suas orações. Olha que interessante, lá no finalzinho de Jó, é outra lição que a gente tem. Quando o homem se desprende do seu ego, quando ele para de falar assim, não,
Não é pela força do meu braço, não é pela força da minha mão, não é pelo meu dinheiro, não é pela minha educação, não é pelo meu intelecto, não é pela minha razão, mas é pelo Senhor. Tudo é por Ele, para Ele e nele. Quando o homem entende essa posição, ele se coloca como servo, como filho e não como Senhor, então Deus começa a agir. Aí Deus entra com ação, com provisão, com providência, e Deus começa a trabalhar na vida do homem. Isso é o que Jó nos passa, a história de Jó. Então eu peguei só dois pontinhos, né? O primeiro e o último. Mas eu queria voltar para o primeiro, porque o primeiro fala da queda do homem. Veja bem, Adão, quando ele estava no jardim do Éden, e houve a queda, houve a separação entre Deus e o homem, por causa do pecado, da desobediência, né? Você sabe a história, não vou aqui me delongar, porque o caminho é curto também, e não dá tempo de eu ficar falando muito. O interessante é que, o que aconteceu ali no Éden? Adão, quando se viu nu, quando ele se viu sem a imagem de Deus, a presença de Deus, a intimidade com o Senhor, quando ele se viu nu, sem a graça, sem aquele direito de comer da árvore da vida, né? Porque ele optou por comer da árvore da ciência do bem e do mal. E uma vez feita essa opção, é como eu e você, né? Temos diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte, e nós fazemos opção pela morte. Então, é uma escolha, é o livre-arbítrio. Cada um de nós tem essa escolha. Cada um de nós tem dentro de nós o Adão, que está diante da árvore da ciência do bem e do mal, e está diante da árvore da vida. Todos os dias, toda manhã, as misericórdias do Senhor se renovam, e nós podemos fazer essa escolha. Todo dia nós somos chamados a fazer uma escolha. Eu quero caminhar rumo ao alvo, o prêmio da eterna salvação, a coroa de glória. Ou eu quero viver pela força do meu braço e fazer o que tem que ser feito para tentar alcançar alguma coisa. O sol pega bem de manhã no para-brisa, né? Então, quando a gente vê Adão ali diante do pecado, ele se vê nu, o que ele faz? Adão, ele pega folhas de figueira e tenta se cobrir. Olha que interessante. Ele tenta tampar o seu corpo com folhas de figueira. Aqui já vem uma grande revelação. O esforço próprio do homem. Ele teceu com as próprias mãos vestes para si. Veja que em seguida, quando Deus chega até ele, Deus pergunta para ele, tem um diálogo ali muito interessante, mas o Senhor fala assim, porque quem te revelou que estava nu nesse diálogo? E ele fala, eu comi do fruto, a mulher me deu, tal, aquela historinha. Mas o interessante é que ele busca no esforço próprio, ele busca na força do seu braço tampar a sua nudez. E Deus, vendo aquilo, Deus provê vestes para o homem. Olha que interessante. A palavra fala que Deus, na sua sabedoria, ele fez um sacrifício, ele pegou um animal, um cordeiro, lá no Éden, inocente, né? Porque o animal é inocente. Ele sacrifica o animal, e sacrificando o animal, ele pega a roupa do animal, a pele, e veste o homem com essa pele. E se você nunca se atentou para isso, é Jesus ali revelado na palavra. Olha que interessante. Jesus, ele está em todo o Antigo Testamento. E o Espírito Santo que te dá sabedoria e discernimento para você encontrá-lo lá. Então, quando Deus faz o sacrifício, ele sacrifica o cordeiro, ele está dizendo assim, um dia o meu filho será morto numa cruz, e as suas vestes de santidade vestirá o homem que caiu da minha presença. É o que o Senhor está nos revelando ali. E lá no Evangelho de João, quando João Batista vê Jesus chegando, ele grita e aponta para ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes você falou assim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E isso é uma frase muito usada na missa. Quantas vezes eu falei, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós?
né? É uma ejaculatória até do terço que nós orávamos na Igreja Católica. Ou se reza ainda hoje, né? Eu não rezo mais o terço. Mas foi um período bom da minha vida, sabe? Tive muita intimidade com Deus naquela época. O interessante é saber que Deus, todo ato na Bíblia é profético. E esse ato de Deus de matar um cordeiro é profético. Ele está revelando o grande amor dele. O homem, por justiça própria, tinha que morrer. Porque quando o homem come do fruto, o que a palavra diz? A palavra diz assim, ó, comendo do fruto, morrendo, morrerás. Mas peraí, morrendo, morrerás? Como assim? Morrendo na carne, morrerás no espírito. O homem, preciso dizer que Adão, ele não morreu imediatamente. Adão ainda viveu 900 anos. É até uma brincadeira que a gente fala, mas é algo muito sério também, por outro lado. Adão demorou 900 anos para aprender a morrer. Olha que interessante. E o problema era esse: comendo do fruto, morrendo, morrerás. Chegamos aqui no trabalho, ó. A viagem foi curta hoje. Então, para finalizar aqui com você, Adão, ele no seu livre-arbítrio, ele fez a decisão de se afastar de Deus, de estar longe do Senhor. Mas o Deus de amor, vendo o arrependimento do homem, o seu remorso, em tentar voltar essa intimidade, e aí se deu o nome religare, que é religião, Deus traçou um projeto de amor. É claro que esse projeto é de toda a eternidade, porque Deus ele já conhece o presente, o passado e o futuro, porque o tempo, na verdade, o Cronos, é apenas uma fração da eternidade, que Deus separou e nos colocou aqui. É um pouco profundo isso, mas foi o que o Senhor me revelou há um tempo atrás. O Cronos é apenas uma fração, e quando Deus olha para o Cronos, ele vê um único tempo, um único dia. Deus não vê você no presente, no passado e no futuro, ele vê você como você é. E a palavra diz que um dia nós o veremos como ele nos vê, nós o conheceremos como ele nos conhece. Vai ser tremendo esse dia. Nós poderemos olhar nos olhos de Deus, seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos são brancos como a neve. Apocalipse revela um Deus assim, um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus que cuida, que provê. Então, quando Deus provê as vestes lá para Adão, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, ó, eu proverei, eu vou até vós. A palavra diz, Deus amou o mundo de tal maneira que se fez homem, que se fez carne e morreu numa cruz por nós. Não é interessante? A palavra fala que Adão teceu com as suas mãos. E a palavra fala que Deus ofereceu um sacrifício. E lá no Novo Testamento, Deus se fez sacrifício para que nós não fôssemos vítimas, para que nós não fôssemos holocausto, para que nós não morrendo, morreria. É interessante? O interessante é que Deus te ama. O Yahvé, o Elohim, ele nos ama de tal forma que ele criou um caminho vivo, um novo e vivo caminho, para que o homem voltasse à sua intimidade com ele, para que o homem tivesse intimidade com ele. E o homem toda vez faz a mesma coisa. O homem quer se religar a Deus, é o esforço próprio, e isso é abominação a Deus. A palavra diz que muitos estão morrendo por falta de entendimento, por falta de compreensão, por falta de discernimento do que realmente é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você viva e tenha uma vida em abundância. A vontade de Deus é que você se vista com as vestes do Cordeiro, que você seja revestido com justiça. E quando você tenta fazer isso com as suas mãos, você se torna abominação a esse Deus. Agora, quando você depende dele, quando você diz, eu dependo de ti, eu preciso de ti, eu quero depender do Senhor, então ele vem e te veste de justiça. Veja que Adão deixou suas vestes de santidade e Jesus nos devolveu, entregando a sua própria vida em holocausto. Deus não é
misericordioso porque nos faz justos. Presta atenção nisso. Deus não é misericordioso porque nos faz justos. Ele é justo porque nos faz justos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda é tempo de vestir vestes novas, de receber vinho novo. Ainda é tempo de falar para o Senhor: Senhor, transborda o meu cálice. Senhor, enche a minha botija de maneira recalcada e sacudida. Senhor, transborda a minha vida, me faz viver uma vida abundante na sua presença. A vida abundante nada a ver com dinheiro, trabalho, comida, roupa, não, tá? Mas a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão dadas em acréscimo. Você tem buscado o reino de Deus? Ou você tem buscado tecer as suas vestes de santidade? Você tem feito por mérito próprio? Tem subido a escada de joelho? Tem feito promessas para o seu filho ficar com saúde ou para ele se curar de alguma coisa? Não precisa disso. O Senhor te fez justiça dele em Cristo. E quando você impor as mãos, a glória de Deus tem que se manifestar. Se não está acontecendo é porque você tem um rabo preso com o pecado. É porque você está com o rabo preso com o pecado. Se isso não está acontecendo na sua vida, se você não tem autoridade nos principados e potestades, se você não tem autoridade sobre os demônios, se você não tem autoridade sobre a enfermidade, a doença, é porque você está com o rabo preso com o pecado. Reveja a tua forma de amar, reveja a tua vida, reveja a tua conduta. E entenda de uma vez, não é pelas suas mãos, não é o teu esforço, não é o teu jejum, não é você ler a palavra. Ah, Alexandre, hoje eu li um capítulo da Bíblia. Cara, o outro cara leu 3. E aí? Ah, hoje eu orei 1 hora seguida. O outro orou 3, 4, 5 horas seguida. Eu jejuei um dia, o cara jejuou 3, 30 dias. E aí? Não é por mérito próprio. O jejum só vai servir para que você mortifique a sua carne e santifique mais o seu espírito. Para que você tenha mais sensibilidade espiritual. Seja mais sensitivo à voz de Deus. Não tem segredo. O segredo é, o mérito, ele te torna abominação a Deus. Toda vez que você tenta fazer algo, Deus não se agrada. A tua oração não chega a Deus. É como se o teto fosse de bronze. Bate e volta. O teto não, o céu, né? Fosse de bronze. O céu espiritual fosse de bronze. A verdade é que Deus quer que você dependa dele. Tenha intimidade com ele. Entenda a vontade dele. Ande na sua presença. O caminho, ele tem que habitar em você. O caminho tem que estar em você. É isso que nós aprendemos com Jó. Jó, ele queria pagar o preço lá do pecado dos filhos. Mas a verdade é uma só. O sacrifício perfeito foi feito por Cristo na cruz do Calvário. E esse sacrifício alcançou a mim e a você. E vai alcançar muitos através das nossas vidas. Vai alcançar os seus familiares, os seus filhos, seus amigos, seus inimigos, a partir do momento que você entender quem você é. Se você entender quem você é, imagem e semelhança de Deus, general em Cristo, justiça de Deus em Cristo Jesus, pessoa espiritual, que tem uma alma que habita num corpo, que pode chegar diante do trono da graça, porque não existe mais um santo dos santos, existe casa de Deus, morada do Altíssimo, que somos nós, você e eu. Você, morada de Deus, quando você olhar para a situação e declarar: monte, se levante e vá para o mar, figueira, seque, isso vai ocorrer. Porque há em você uma autoridade sobrenatural. Para de viver por vista, para de olhar para a situação, para de olhar para as coisas que você está vendo. Lockdown hoje aqui na cidade. Para de olhar para as notícias, desliga a TV, principalmente a Globo Lixo, desliga ela, a Band, que agora é dos chinês, desliga ela. E liga o teu coração a Deus. Se liga no Senhor, pega um salmo, medita ele, rumina ele, fala ele durante todo o dia. Medita nele, vai falando baixinho o salmo, os versículos que marcaram no seu coração. E deixa o Espírito Santo tomar forma em você. Deixa o Espírito Santo ser luz. E vai transbordar do seu interior rios de água viva, que fluem para a vida eterna. Receba vestes novas nessa manhã. Receba de Deus vestes novas. É só você dizer: Senhor, troca as minhas vestes. Ó Deus, se as minhas vestes já foram trocadas e eu as sujei, Pai, renova as minhas vestes. Com o sangue do Cordeiro, me limpa de todo o pecado.
Pai, eu quero ter mais intimidade contigo. O que eu preciso fazer? E ele vai te dizer, como está dizendo agora. Descansa no meu amor. Descansa no meu amor. Tira a mão. Tira a mão. E abre o seu coração. Forte abraço para você. Obrigado aí pelos comentários. Tamo junto. Até o céu.